forte, sua graça é divina, não é sorte. Seu pai lhe fez bendita e ela brilha. Grande menina, ela pode, só não sabia. Ela só não sabia. Sofre, faz poesia, pra que decote? Se ela tem simpatia e nem é nobre, e rei chama de filha, ela vence por teimosia. Quem lhe deu toda essa ousadia? Quem desperta nela tanta alegria? Não é o príncipe de cavalo manco, foi aquele rei do cavalo branco. Olá, você está no Vivendo a Ungida, Amável e Leve. No programa de hoje nós vamos conversar com uma pessoa muito importante também para a nossa emissora, que é o Bispo Odimário Teixeira. Olha, eu tenho certeza que você vai se encantar com essa história, porque quando a gente tem propósito na vida, quando a gente persegue aquilo que a gente quer, as coisas acontecem, porque nem Deus resiste a uma pessoa firme, né? O coração de Deus assim se abre quando ele vê uma pessoa que persegue os sonhos, que persegue os projetos. Ele acaba, né, se dobrando diante daquele valente que ele mesmo projetou para existir na terra. E esse aqui é o Bispo Odimário Teixeira, que é bispo aqui na Igreja Caminho das Árvores, que tem o nosso querido bispo patriarca Átila Brandão e a bispa Maílde aí à frente aqui do comando. Mas toda essa história depois do intervalo. Não sai daí não. Aqui na Linear Ambientes, você encontra bom atendimento, a qualidade dos móveis artesano e a credibilidade de quem tem 15 anos de mercado em planejados. As promessas em tua vida, tua estrela vai brilhar. É Jesus, paz e alegria, Jesus, vida, esperança, Jesus, em sua casa sempre em você. O novo de Deus chegou, o novo de Deus chegou, o novo de Deus chegou, teve sempre em você. O novo de Deus chegou, o novo de Deus chegou, o novo de Deus chegou, teve sempre em você. Teve sempre, teve sempre, teve sempre em você. Teve sempre, teve sempre, teve sempre em você. Estamos de volta ao programa de hoje. Eu quero começar esse bloco lendo um pensamento para você. Olha só o que está escrito aqui no livro A Arte de Viver e Ser Feliz. Pensar positivamente nos leva a reconhecer que temos limites, mas que também temos potencialidades. Que temos defeitos, mas também temos qualidades. Que ignoramos muitas coisas, mas que conhecemos outras tanto e tanto e tanto. É sobre isso que eu quero falar com o Bispo Odimário Teixeira. Eu tenho certeza, Bispo, que o senhor é um homem de pensamento positivo. Mas eu queria falar um pouquinho sobre essa sua paixão
pela mídia, pela televisão, pelo estúdio. O senhor comanda, né, hoje parte da produção audiovisual da Igreja Batista Caminho das Árvores. Fala um pouquinho sobre esse projeto de vida. Um abraço, Patrícia, telespectador do canal Sempre, TV Sempre, né? Nós podemos dizer a rede Sempre. Eu creio que esse canal de TV vai impactar esse Brasil. Nós costumamos parafrasear o nosso bispo Átila Brandão, quando ele diz que o melhor que Deus tem está aqui em Salvador, que é o útero, né, da nossa nação. E a TV Sempre nasceu com esse projeto, com esse intuito. Eu creio nisso e estou muito feliz de estar trabalhando contigo, Patrícia, interagindo contigo. Nós que agora temos um programa, o programa Portal da Esperança, apresentado pelo nosso bispo patriarca, o bispo Átila Brandão, que vai ao ar aos sábados. E essa interação contigo e com sua equipe tem nos levado a refletir muito com relação à comunicação. O que foi que me chamou à comunicação? Por que eu me lancei hoje neste ramo, no ramo de mídia? A própria Bíblia, ela mostra o Senhor Jesus Cristo fazendo um trabalho de divulgação muito grande, um trabalho de mídia. Primeiro ele treina 12 homens e cada um dos 12 passou a ser multiplicador daquilo que ele falava e daquilo que ele ensinava. O que não é visto, não é lembrado, essa frase ultimamente é muito falada, né? Mas é a pura verdade. E o Evangelho é as boas novas. A palavra do Senhor é novidade de vida para quem a recebe e também uma boa notícia. E qual é a boa notícia? A salvação. E como é que a salvação vai te encontrar? Vai encontrar a pessoa que está aí me ouvindo, a pessoa que vem na igreja, através da mídia, falada, escrita, televisada, o Evangelho pregado através das ferramentas que o próprio Senhor Jesus Cristo criou para isso. Foi Ele que criou a imprensa, foi Ele que criou a jornalista, as jornalistas, as repórteres, não é isso? Por isso, isso que me encantou, Patrícia. A produção audiovisual é você traduzir, você criar, pegar aquilo que está no nosso dia a dia e colocar na TV. Você conseguir pegar uma influência, por exemplo, como a do Bispo Átila, que é uma influência tremenda, né? Uma igreja sólida, com mais de 80 congregações, que está dentro da igreja, dentro daquele circuito, e você ampliar milhares de vezes para atingir uma comunidade como a comunidade de Salvador, adjacências, vários municípios. Propagar o Evangelho tem muito a ver com essa coisa que a mídia faz, né? Ela amplia a influência que nós, enquanto ministros do Evangelho, temos sobre as pessoas e passamos a ter sobre uma multidão. Eu fico muito feliz também com a parceria, como o senhor está falando, mas o que me chama a atenção no trabalho que o senhor tem desenvolvido aqui é essa seriedade de fazer com excelência. Como é a rotina de vocês aqui, produzindo tantos DVDs e levando a mensagem para milhares de vidas? Uma das coisas interessantes com relação a você produzir material gospel, evangélico, uma das coisas que eu acredito que acontece com a maioria dos pastores e dos pregadores, principalmente aqueles que não têm uma produção ainda, mas Deus vai prover em nome de Jesus, é chegar no púlpito inspirado pelo Espírito Santo, trazer uma mensagem impactante, uma mensagem que venha, com certeza, abalar os corações das pessoas que estão ouvindo. E, ao terminar essa mensagem, as palavras irem ao vento, se perderem no vento. Não tem um registro. Não tem um registro, não é isso? Então as palavras se perdem no vento. Inclusive o Mike Murdock fala sempre nas palestras deles, aonde for, leve uma câmera com você. Isso, com certeza. E o Bispo Átila Brandão, ele tem mais ou menos em torno de, nós estamos catalogando agora, em torno de umas 2.000 mensagens por baixo. Aí eu acredito que tem pouco, acredito que eu estou sendo econômico. É mais ou menos umas 5.000 mensagens, porque são 25 anos de ministério do Bispo Átila Brandão como pregador da palavra do Senhor, né? E eu estou chegando agora, estou engateando, eu tenho mais ou menos umas 20 mensagens, né? Perto de 5.000 é ínfimo, né? Mas todo esse conteúdo, toda essa riqueza, ela não pode ficar na nossa cabeça, não pode ficar no nosso coração, tem que ser propagado.
tem que ser Compartilhado. compartilhado. Isso, a palavra correta é essa. Tem que ser compartilhado. Quando você faz um DVD, você produz um DVD, esse DVD vai para a massa, vai para o YouTube, vai para os meios de comunicações, vai para a TV, né? Várias pessoas são alcançadas e são abençoadas, porque a palavra de Deus ela jamais volta vazia, conforme está escrito lá no livro de Isaías. Okay? Coisa tremenda. Olha, gente, é muito gostoso mesmo estar aqui podendo participar desse movimento. Vamos falar um pouquinho sobre a TV IBCA na internet, porque vocês estão conosco na Sempre, né? Um programa do Bispo todo sábado às 10 horas da manhã. Temos alguns estudos aí já para também estar veiculando, até mensagens do Senhor. Mas a IBCA tem uma TV online. Então, o membro da igreja, o simpatizante, a pessoa que quer conhecê-la, ela pode acessar de qualquer lugar do Brasil o site e vai acompanhar a programação. Nós temos a TV IBCA, uma TV online, através do site www.tvibca.com.br. Hoje é o nosso principal braço de comunicação aqui da nossa igreja, onde membros da nossa igreja que estão até mesmo fora do país, eu já recebi mensagem da Espanha, de Israel, mensagens dos Estados Unidos, de pessoas que são membros da nossa igreja que não estão mais conosco aqui hoje, estão morando fora, e em outros estados, Paraíba, Rio Grande do Norte, São Paulo, Brasília. Consegue acompanhar as mensagens. Acompanha todas as mensagens, não apenas as mensagens, mas também toda a programação. A vida da igreja. A vida da igreja. Todo o conteúdo que é produzido aqui na nossa igreja vai direto para a nossa web TV. Os eventos, os cultos são transmitidos simultaneamente? Simultaneamente. Os cultos de domingo, principalmente, né? Pela manhã, nós temos aí uma audiência muito boa. Que maravilha. Bispo Odmário, mas a gente sabe que o senhor, apesar de toda essa importância que tem aqui na função de cuidar disso tudo, tem uma vida espiritual, dirige uma igreja batista do Caminho das Árvores em Pernambués e também tem um trabalho bem conceituado na linha de cura interior. Vamos falar um pouquinho dessa sua relação com a igreja. O senhor é pastor-presidente dessa igreja, né, em Pernambués? Na verdade, eu sou um líder regional. Líder regional. Isso. O nosso presidente é o Bispo Átila Brandão. As igrejas locais, as igrejas filhas em cada bairro, ela tem uma ligação direta, elas não são independentes. Não sendo independente, então o presidente é o nosso Bispo Átila Brandão. O superintendente que coordena todas as igrejas é o Bispo Sérgio Portela, junto com a Bispa Lorena Portela, né? A Bispa Lorena, que é a filha do nosso querido Bispo Átila Brandão, que já esteve aqui nessa cadeira. Beijo para a Lorena. Glória a Deus. Eles são nossos líderes. E hoje nós temos 12 regionais. 12 regionais em toda Salvador. Não só Salvador, em toda a Bahia, na verdade. E eu faço parte de um dos 12. Eu sou o líder da Regional 2, onde nós temos a sede no bairro de Pernambués. Eu tenho uma filial da nossa sede ali em Mussurunga, Arenoso e Narandiba. São essas igrejas que nós atuamos diretamente, né, junto com os pastores que nos auxiliam. É por isso que eu sou bispo, porque bispo é pastor de pastores. Então tem alguns pastores que estão sob nossa autoridade espiritual aqui, né, abaixo do Bispo Átila Brandão. Por isso que nós temos esse cargo aí de bispo regional. É uma vida muito ativa, né? A gente percebe a movimentação de vocês o tempo inteiro. Agora, o foco é sempre o mesmo, né? Fazer com excelência e fazer para o reino de Deus. Vamos comentar um pouco sobre a sua formação para falar sobre cura interior. A gente sabe que o Brasil hoje, ele está fomentando o evangelho no mundo. Nós estamos fazendo o caminho inverso, né? Recebemos tantos missionários e hoje estamos enviando missionários às nações, pessoas que têm, assim, falado do amor de Cristo com muita sabedoria. E uma sabedoria, lógico, que vem do alto, mas que também é uma sabedoria que as pessoas gastam a vida para aprender, para assimilar e poder transmitir. E o senhor tem uma formação também para estar falando sobre cura interior, não é isso, Bispo Odmário? A cura interior é algo, ministério de cura interior é bastante especial. Na verdade, a formação de cura interior, de um ministro de cura interior, começa da primícia de ser sarado. É o ponto inicial. Tenho conhecido, tenho visto pessoas querendo trabalhar com cura interior e com libertação, que não foram libertos e não foram sarados. E passa a ser um alvo fácil na mão de aquele que nós vamos enfrentar
no fronte de batalha. Né? Cura interior parte desse princípio. A formação de alguém que vai ministrar a cura interior tem que ser essa, não pode ser uma outra formação. Eu tenho formação teológica aqui na Faculdade Batista Brasileira e no Instituto Bíblico do Caminho. Também estudei na Universidade de Jerusalém, onde eu fiz um curso de formação lá com o nosso bispo patriarca, o bispo Átila Brandão, em 2011. Em 2012 fui sagrado bispo na sinagoga de Cafarnaum, mas todas as experiências que eu adquiri a nível de teórico não chega perto aquilo que a gente tem vivenciado no púlpito das igrejas, aonde o Senhor tem nos levado. São diversos testemunhos e a nossa ministração é à luz da Bíblia, à luz da palavra do Senhor. Deus tem me dado palavras revelatórias a respeito da alma. A alma que em hebraico quer dizer nefesh, né? Nefesh, miolo, cérebro, pensamento. E nefesh também quer dizer garganta. Que interessante, garganta, que tem a ver garganta com alma, né? Essa palavra nefesh, ela pode ser desdobrada na Bíblia e nós encontramos uma riqueza de profundidade aonde o Espírito Santo de Deus pode operar assim impactante, queridos. Todas as vezes que eu estou escrevendo, que eu estou ministrando, é como se o céu realmente se abrisse, meu cérebro se abrisse e as informações começassem a chegar assim de forma inspiradora, é claro, mas também aquilo que a própria palavra diz, que a Bíblia ela é uma espada bigúmia, apta a discernir juntas e medulas e intenções do pensamento e do coração. A formação de cura interior, de um ministro de cura interior, em off aqui nós estávamos conversando, né, Patrícia, a respeito de alguns pregadores que hoje estão aí no cenário nacional ministrando sobre cura interior. Com certeza, o testemunho de vida dessas pessoas são testemunhos impactantes. Eu tive uma infância muito difícil, não dá para contar aqui nessa pequena entrevista. Minha vida até os 20 anos foi bastante conturbada e eu trouxe bastante marcas para o Evangelho. Eu não nasci num lar evangélico, eu aceitei Jesus, eu tinha em torno de 26, 27 anos de idade, já tenho por volta de 18 anos. E a partir daí eu percebi a necessidade de ser curado na minha alma. E essa busca fez com que o Senhor me capacitasse para no momento que eu estivesse pronto, vinha buscar a curar a alma de outras pessoas com quem nós convivemos. A igreja está cheia de pessoas doentes, de pessoas que precisam do Senhor Jesus operando justamente no seu coração. Queria tocar num ponto. Às vezes a gente vê, eu também tenho assim uns 30 anos que eu sigo o Senhor, eu conheci o Senhor bem novinha, e às vezes a gente vê as pessoas assim, olha, aceita Jesus, e sua vida mudou, a partir de hoje não será mais a mesma. Um evangelho que ele parece um sonrisal, né? Você coloca e ele ferveu e tudo mudou. E quando a gente, eu ouço isso, eu fico, oh meu Deus, por que não fala a verdade para essa pessoa? Agora que a vida dela vai começar a viver um processo de mudança. Então, esse processo, ele é a cura a longo prazo, porque ninguém fica curado na alma de um minuto para o outro, né? Então, claro que o primeiro passo é fundamental que a pessoa confesse o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. Agora, essa cura precisa ser algo que a pessoa quer ser curada, ela precisa ter consciência de que ela precisa de cura interior, ou se acha que pode ser uma coisa que vem de Deus para a gente instantaneamente, ou a gente tem que ter essa consciência, não, eu preciso de cura, eu quero ler sobre cura, eu quero ouvir sobre cura, eu quero estar na igreja, eu preciso da cura, eu tenho que buscar essa cura. Como é isso? Nós encontramos na palavra do Senhor, a Bíblia falando, se eu não me engano, lá no livro de Filipenses, aquele que começou a boa obra é fiel e perfeito para assim completá-la. Ele começou uma obra. No momento em que o Espírito Santo entra na vida de uma pessoa, ele convence essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Essa pessoa abre o seu coração e o Espírito Santo entra e ela aceita o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. No caso, Jesus já tinha aceitado essa pessoa antes. Mas se nós pegarmos a Bíblia e fazermos um panorama dela, nós vamos encontrar
o Egito, que simboliza o mundo, não é o mundo, simboliza apenas nesse contexto. Ali um senhor forte, que é Faraó, representando Satanás, que escravizavam as pessoas ali. Logo após o Egito, as pessoas se libertam de Satanás, quer dizer, Moisés seria a representação do Senhor Jesus, tirando as pessoas da mão de Faraó e levando essas pessoas para o deserto. Fazer o que no deserto? A Bíblia fala que o Senhor nos coloca no deserto para nos curar, para nos sarar, para nos transformar, principalmente no nosso caráter. Deixar tudo que estava no Egito, tudo que estava, principalmente as panelas de carne, os desejos maliciosos, para um dia estar pronto para entrar na terra prometida e tomar posse daquilo que Deus tem prometido para nós. Um processo. Um processo. Um processo, né, Patrícia? Esse processo, na minha vida, ele tem um período, ele demorou um período. Na sua vida, um outro período. Na vida do irmão A, do irmão B. Cada pessoa tem um período de maturação para ele alcançar a estatura de varão perfeito. Na verdade, aqui na Terra ninguém vai alcançar a estatura de varão perfeito. Mas para você simplesmente viver aquilo que Deus tem prometido. Existem promessas na Bíblia? Existem inúmeras. Mais de 32 mil promessas para cada um de nós. Mas para chegar ao ápice de você chegar a viver a plenitude do Evangelho, é necessário percorrer todo este caminho. Ok, querida? Que coisa tremenda. Bispo Odimário, muito obrigado pela sua presença. É sempre um prazer estar com vocês aqui, com toda a equipe aqui no estúdio. Eu queria falar também para quem está em casa e está pensando assim, olha, aqui na minha igreja, eu preciso de um seminário de cura interior. Como eu faço para estar recebendo o Bispo Odimário aí, levando essa palavra poderosa, né, para as mulheres, para os homens, enfim, para toda a igreja. Eu sei que o senhor é quase uma exclusividade do Caminho das Árvores, o Bispo Átila gosta muito do senhor, mas o senhor tem ido também para outras igrejas, outros ministérios, né? Fala um pouco sobre esse trabalho do senhor. Sim, Patrícia, eu tenho ministrado na Assembleia de Deus, em várias igrejas, o Bispo Átila, estou sempre falando a respeito do Bispo Átila, porque ele é meu pai, né? Meu pai na fé. Não é meu pai sanguíneo, mas é meu pai na fé. Ele que Deus tem usado ele poderosamente para me abençoar. E nós chamamos ele aqui do nosso bispo patriarca, né? E a nossa bispa Maílde de bispa matriarca, que vem de pai e de mãe. Então, a visão do bispo é a visão de reino. E nós fomos chamados justamente para abençoar o reino de Deus, para ser abençoados e compartilhar dessa bênção com o reino de Deus. Então não existe exclusividade, né? O senhor está livre, né, para crescer. Onde o Senhor nos mandar, nos levar para estar ministrando, a gente está aí com a agenda aberta, né? Está aqui os nossos contatos, e eu acredito que está passando uma tarjazinha com nossos contatos. Nosso site, o Facebook, é fácil encontrar meu nome no Facebook, é só botar Odimário Teixeira. Inclusive o senhor é colunista, né? Escreve vários temas também, né? Isso, eu tenho um site pessoal, né? O odimarioTeixeira.com.br, e eu escrevo também uma coluna no portal da igreja, que é o portaldocaminho.com.br, portal dessa grande igreja Batista Caminho das Árvores, onde eu sou muito feliz, onde eu me realizo como pessoa. Amém? Amém. Olha, mandar um beijo especial para a esposa do pastor Odimário, um filho lindo que está sempre junto, uma família na obra do Senhor. Muito obrigado pela presença do senhor aqui nos nossos estúdios. Eu estou indo embora, mas você não sai daí não. Continue acompanhando a programação da Rede Sempre. Sua graça é divina, não é sorte. Seu pai lhe fez bendita e ela brilha. Grande menina, ela pode, só não sabia. Ela só não sabia.
sofre. Faz poesia, pra que decote? Se ela tem simpatia e nem é nobre, e rei chama de filha, ela vence por teimosia. Quem lhe deu toda essa ousadia? Quem desperta nela tanta alegria? Não é o príncipe de cavalo manco, foi aquele rei do cavalo branco.